todos! Dando seguimento ao nosso tema de palestra de nutrição da ADAM, que é dieta sem açúcar, a gente vai colocar agora para vocês, nesse terceiro vídeo, orientações acerca de a gente tirar da nossa dieta esse tipo de carboidrato simples, que são esses açúcares de adição. Mas antes de falar essas orientações, eu queria alertar para um pequeno detalhe. Muitas pessoas que passam comigo em consultório, elas falam assim: ah, mas é só um pedacinho, ah, mas é só um pouquinho de doce. Como a gente falou no primeiro e no segundo vídeo sobre esse tema, a gente disse que o carboidrato simples tem um poder de elevação glicêmica muito grande. A gente fala que tem um índice glicêmico extremamente alto, é o mais alto de todos os alimentos em termos de índice glicêmico. Quando a pessoa, principalmente que tem um comprometimento na produção de insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas, responsável por captar essa glicose, levá-la para dentro da célula e gerar essa energia, a gente não tem como colocar essa glicose lá dentro para ela ter esse papel que é a produção de energia. Então ela fica acumulada no sangue, elevando a glicemia. Glicemias altas com muito açúcar no sangue representam um sangue pastoso, um sangue que fica difícil para o coração bombear esse sangue para todo o corpo e fica difícil para esse sangue irrigar células que estão presentes após capilares sanguíneos, que são vasos sanguíneos mais finos que um único fio de cabelo. Então fica comprometido todo o processo de circulação e de levada de oxigênio e de nutrientes para o nosso organismo quando a gente apresenta diabetes mellitus descompensado com glicemias extremamente altas. E aí esses mesmos pacientes falam isso que eu falei no início do vídeo, é só um pouquinho. O que eu queria alertar é que se vocês puderem imaginar uma colher de café, que é a menor colher que a gente tem na culinária, eu vou lá, pego essa colherzinha, coloco no açúcar, no meu açucareiro, pego uma faquinha, raso essa colher e coloco num pratinho, enfim, onde vocês acharem melhor, visualizem. Essa quantidade de açúcar, ela costuma elevar cerca de 50 miligramas por decilitro de sangue de glicemia. Então aquela história de que, é só um pouquinho, para quem tem diabetes e para quem quer se livrar do açúcar, é muito comprometedor para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde. Então cuidado com esse só um pouquinho. A gente tem realmente que seguir as orientações que a gente vai passar agora para vocês e ter disciplina e força de vontade e parar e analisar que aquele ato de não consumir o açúcar é melhor para mim, é melhor para minha qualidade de vida, é melhor para minha saúde. E como a gente consegue então deixar de consumir esse nutriente? Primeiro, é um nutriente ruim? Ele não é ruim do ponto de vista nutricional, mas ele é desnecessário do ponto de vista fisiológico. Se a gente ingere carboidratos complexos que estão presentes em todos os alimentos que têm farinha, por exemplo, não há necessidade da gente ingerir o carboidrato simples. Ele é adicional à nossa dieta. Fisiologicamente, se eu já ingeri o complexo, não há necessidade de ingerir o simples, porque ingerindo o complexo, eu já vou dar o substrato energético para o meu organismo, porque ele também vai se transformar em glicose, só que de uma forma mais lenta, mais ponderada e que cai no sangue, principalmente se for integral, de uma maneira mais tranquila, que o corpo consiga trabalhar melhor com essa glicose. Já o simples cai tudo de uma vez e eleva muito a nossa glicemia. Então, como eu vou orientá-los a diminuir ou parar até o consumo do carboidrato simples? Como a gente viu no vídeo anterior, o carboidrato simples, ele tem um poder principalmente fisiológico e emocional, como se ele fosse uma droga, uma cocaína, como a ciência já relatou.
Então fica mais difícil, mas não é impossível a gente deixá-lo na nossa dieta ali de ladinho, ou então doá-lo para alguém que possa ingeri-lo e que sabe como ingeri-lo. A primeira orientação que eu posso passar para vocês é que se eu gosto de consumir doces e não tenho diabetes e quero uma qualidade de vida melhor, eu posso passar a reduzir a quantidade desse açúcar, que é, na realidade, uma adição, já que dificilmente a gente deixa de consumir o carboidrato complexo, que vai me proporcionar energia, que vai me proporcionar a glicose. E como eu deixo de consumir gradativamente? Quando vem o desejo de um consumo de doces ou de adicionar o açúcar em algum alimento, como chás, cafés, eu procuro deixar de lado esse desejo ou esse hábito que é tão automático e eu espero mais ou menos, uma dica, uns 20 minutos a 30 minutos. Se essa vontade ainda persistir de adicionar um açúcar ou de comer um doce, eu até posso comer, mas eu não preciso exagerar na quantidade. E cada vez que eu for consumir ou adicionar esse açúcar, eu vou reduzindo a quantidade, gradativamente. Porque o corpo só se adapta a um novo hábito, seja ele alimentar ou de vida, em cerca de 8 semanas. Para o cérebro registrar que eu mudei um hábito, eu preciso aguardar 21 dias cumprindo aquele hábito rotineiramente, sem pular. Não começar hoje, parar amanhã e voltar daqui 2 dias. É rotineiro. Então o cérebro só vai registrar isso se eu fizer rotineiramente 21 dias. Então essa redução, ela precisa ser gradativa para que o nosso corpo vá se adaptando à ausência fisiológica e emocional que o carboidrato simples nos dá. Como que eu consigo, às vezes, reduzir essa quantidade? Não só reduzir a quantidade em si daquele alimento que possui o açúcar, mas colocar no meu cardápio, na minha dieta, outros alimentos que possam sim vir a me proporcionar uma qualidade de vida e uma saúde melhor e uma saciedade maior. Como, por exemplo, os alimentos ricos em fibras, que são as hortaliças, verduras e legumes e as frutas. As frutas, eu não posso me esquecer que elas também, todas elas, inclusive as ácidas, contêm frutose, que é um carboidrato simples presente naturalmente nas frutas. Mas é um carboidrato simples mais saudável do que aquele de adição ou daqueles sinônimos que eu citei no segundo vídeo. Então, nesse caso, eu posso introduzir antes do almoço, antes do jantar, antes do café da manhã, antes do café da tarde, uma unidade de fruta. Essa unidade de fruta, por ter mais fibra e ter o carboidrato simples, vai me proporcionar uma saciedade maior e vai me fazer sentir menos o desejo do consumo do açúcar em si. É uma das orientações que a gente pode passar. Se eu quiser, se eu tenho essa necessidade de tomar, de consumir um alimento que tenha um gosto adocicado, eu posso passar para o adoçante natural Stevia, que é natural, vem de uma plantinha, da Stevia rebaldiana. Então eu posso usá-lo porque ele é natural, sem exageros também. Nada que é exagerado é bom para a nossa saúde. É uma das formas. Outro alimento que é saudável, que me dá um grau de saciedade maior, assim como as fibras, seriam as sementes oleaginosas. Castanhas, nozes, pistache, macadâmia, avelã. A quantidade eu não posso passar no vídeo, porque ela é individual. Então, a quantidade que cada um pode ingerir, ela precisa ser avaliada de forma individual. Mas esses tipos de alimentos têm a gordura do bem, ajudam a produzir o bom colesterol e me dão saciedade. Me dando saciedade e eu mastigando também bem lento todos os alimentos que eu for ingerir, que também corresponde a uma saciedade maior, eu vou conseguir, de certa forma, evitar esse desejo muito grande que a gente tem
pelos doces, pelo açúcar de adição. Dessa maneira, a gente consegue sim estar, de certa forma, reduzindo ou até parando o consumo de açúcar. Um outro grupo de alimentos que também pode me ajudar a diminuir esse desejo por doces seriam as proteínas. Proteínas a gente encontra em leites e derivados. O leite, não os derivados, são fontes de outro carboidrato simples, que é a lactose. Então, quando eu tomo leite, não há necessidade de eu adicionar açúcar. Ele já tem o açúcar dele, que é um carboidrato simples, que é a lactose, presente naturalmente nele. Não há necessidade de adição desse açúcar. E como a proteína tem um poder de digestão muito maior, né, do que o carboidrato, principalmente o simples, a gente consegue também dar um grau maior de saciedade, de certa forma enganar o nosso cérebro naquele desejo, naquela ânsia emocional de consumir o carboidrato simples, que é o açúcar. Então, a gente pode, com essas orientações, dessas maneiras, a gente consegue, de certa forma, diminuir o consumo, como eu falei, de forma gradativa, e acrescentando esses outros alimentos de forma também gradativa. Como que funciona? Eu reduzo um pouquinho o açúcar e aumento um pouquinho o consumo desses alimentos que eu citei, que vão ajudar nesse processo de saciedade. E a mastigação, como eu falei, que também é extremamente importante nessa fase. Pode ser que eu tenha, no meio do caminho, desejos horrorosos de ingerir doce, e eu vou e ingiro. Mas como a gente falou, quando vierem esses desejos, procura se distrair com outras coisas. Procura esperar cerca de pelo menos 20 minutos. Se não passar esse desejo, eu vou lá e como um pedacinho de doce. Os diabéticos, doce zero açúcar, porque se eu ingerir doce com adição de carboidrato simples, de açúcares, eu vou sim ter uma glicemia extremamente alterada. Como eu falei, uma colher rasada de café de açúcar eleva uns 50 miligramas de glicemia. Para aqueles que não são diabéticos, mas como o açúcar também tem uma caloria extra para aqueles que querem manter a forma física ou que querem até perder um pouco de peso corporal, também podem reduzir dessa maneira. E se forem ingerir o doce, sempre esperem esses 20 minutos. Se o desejo não passar, eu até ingiro, mas uma quantidade menor, pedaços pequenos, eu corto pedacinhos pequenos e coloco um pedacinho na boca. Mastigo bem, não preciso contar quantas vezes eu estou mastigando, senão vira neura. E depois que eu sentir que está bem mastigado, eu degluto. Aí eu vou e pego outro pedacinho. Se eu fizer dessa forma, eu aumento o tempo de mastigação e eu engano o cérebro falando para ele assim: ó, eu comi bastante, ó quanto tempo que eu demorei. É assim que o cérebro interpreta. Então, com todas essas orientações, a gente consegue sim deixar ou reduzir o consumo dos açúcares. Excluso pacientes diabéticos que realmente, por conta desse poder de índice glicêmico tão alto que os açúcares de adição têm, que o carboidrato simples tem, precisam trocar os carboidratos simples, o açúcar, pelos adoçantes. E aquele que ele se adaptar melhor, aquele que ele puder utilizar. Lembrando que pacientes com diabetes e que são hipertensos não devem fazer uso de adoçantes com a adição de sódio. Então eu preciso também observar o rótulo dos adoçantes que eu for comprar, certo? Gostaria muito de agradecer a todos e a gente abre para dúvidas, né? Assim que forem postados esses vídeos, vocês podem deixar as dúvidas que depois eu respondo. Muito obrigada a todos e fiquem todos bem. Até a próxima.